E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, sou um dos embaixadores aqui do Space Squad e eu tô aqui em mais um episódio do Spacecast. Tô aqui com a Lê. Olá pessoal, eu sou a Letícia, eu sou uma das embaixadoras do Space Squad e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade, sobre a parte de DevRels, como funciona. A gente também vai falar um pouquinho sobre eventos, vamos falar um pouquinho sobre a Twido também. E a gente trouxe um convidado que é o Gabriel Bouzy. Show de bola. Fala galera, tudo certinho? Eu sou o Gabriel Bouzy, eu sou primeiramente desenvolvedor full stack já há uns 8 aninhos no mercado aí. Hoje atuo como evangelista na Twilio. Sim, é com um caderninho debaixo do braço. E a gente vai ter um papo bem legal. O caderninho tá ali. É verdade. É verdade. Então bora pro episódio. Vamos para o episódio. Então, Bouzy, nos conte um pouquinho sobre a sua história. Show de bola. Até aqui já fazem 7 anos na área de tecnologia, né? E minha carreira é um pouco upside down. Eu comecei como evangelista, na verdade, como advocate na IBM. Né? Eu fiquei lá um ano trabalhando com o Watson e com a IBM Cloud. E lá eu tinha algumas responsabilidades de criar palestra, falar para desenvolvedores, startups, o que a IBM Cloud era e o que era o Watson também. Né? E aí, um pouquinho depois, eu senti que eu precisava um pouco cair para o mundo de projetos e afins. E foi quando eu comecei a trabalhar no Santander. E foi uma experiência bem da hora, que o Santander é bem grande, tem tipo muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Tipo, 3.000 pessoas num canto de tecnologia, falando sobre tecnologia, e você sente um pouquinho que está na faculdade de novo, assim, sabe? Foi bem bacana. E aí eu falei, cara, quero fugir um pouco do corporate. Aí eu comecei a procurar startups, e foi quando a Ambev me chamou para fazer uma startup chamada Donos. Hoje mudou de novo o nome. BizBank, e eu fui o primeiro dev de lá. Foi bem legal, eu consegui aprender muito sobre o que era tecnologia, o que era decisão de produto, como é que fazia uma startup. Só que era bom porque assim, a Ambev também patrocinava, né? Então não tive experiência de passar por rodada de investimento, entender como é que funcionava essa questão. O que me levou para o meu próximo caminho, que foi na do lado, quando eu assumi como CTO. E lá eu já realmente entrei para o mundo mais corporate, ali, de entender como é que funcionava investimento, etc. E entender como é que funcionava de verdade o mundo de startup. Né, que é muito diferente de um corporate, porque você está lutando para sobreviver, você está lutando para achar um produto diferente, né, e assim por diante. Deu certo, eles estão rodando até hoje lá na do lado, e hoje eu atuo como desenvolvedor evangelista na Twilio, né, que o meu papel é realmente pegar a tecnologia e evangelizar realmente com minha documentação debaixo do braço, de porta em porta, falar, você já conhece a Twilio? Já ouviu a palavra? Já ouviu a palavra da Twilio, perfeitamente. Cara, você começou já numa puta empresa que é a IBM. Eu queria entender um pouquinho mais qual que é o papel de evangelista e como é que você fez para já começar dentro de uma grande empresa como a IBM. O que eu posso fazer se eu quero começar como evangelista? Perfeito, perfeito. Acho que o importante ressaltar como evangelista é sempre pensar um pouco na comunicação. Né? Eu acho que um dos grandes cálices da programação é como você fala para alguém que não é técnico, como é que você explica para sua mãe o que é subir um banco de dados? Sabe? Eu acho que é assim que você tem que começar a pensar na hora que você pensa, pô, como é que eu vou virar um evangelista? Né? Então, como é que você explica de um jeito simples o que sua empresa faz, o que sua tecnologia faz? E o evangelismo como um todo é realmente você pegar algo que é complexo e transmitir para essa galera. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente geralmente nas faculdades a gente aprende Java, por exemplo, algo do gênero, e foi o papel de alguém lá atrás evangelizar o Java. Então, alguém chegar para as pessoas e falar, olha essa tecnologia aqui que interessante, olha como ela resolve esse problema e esse problema. Né? Então, todo dia a gente é evangelista. Mas a diferença é que quando você faz para uma empresa é um pouco diferente, que aí a gente fala um pouquinho mais sobre a empresa específica. E sobre como eu consegui o primeiro trabalho na IBM, cara, foi complexo. Eu não conhecia a IBM, assim, eu sou de Santos, né? Eu estudei na faculdade em Cubatão, e lá eu conheci uma moça que trabalhava na IBM como, acho que ela era analista de teste, algo do gênero. E aí ela falou que tinha aberto um programa de estágio e tal. E assim, pra mim eu tava no comecinho, acho que no primeiro ou segundo semestre da faculdade, eu falei, cara, não vai dar certo. E eu nem conhecia a IBM, não fazia ideia, assim. Eu nunca tinha vindo pra São Paulo, pra ser bem honesto. E foi uma loucura. Aí eu falei, vou me inscrever, né? Tô trabalhando aqui, eu trabalhava na confecção na época. Eu falei, vou me inscrever. E aí, pra minha surpresa, me chamaram. Falaram, você tem que vir pra São Paulo pra fazer uma dinâmica com milhares de pessoas, né? Porque lá no prédio da IBM é bem grande, então eles fizeram como se fosse um hackathonzinho, onde os estagiários sentavam e trocavam ideia entre eles, e tinham gerentes passando do lado, assim, para meio que olhar a galera e ver, tipo, esse cara aqui parece interessante e tal, vem conversar, etc. Eu não passei, teve uma cerimônia no final, assim, que eles chamaram todo mundo,
Aí veio gente, não sei o quê, falou 5 nomes que passaram. E aí chamaram o Gabriel, só que não era Gabriel Bouza, tipo, não era eu. Só que o Gabriel sumiu, o Gabriel não tava lá. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu voltei pra Santos, né? Com o meu papelzinho, porque na época, tipo, anotei o caminho do metrô de São Paulo, que é tudo uma loucura aqui. E aí eu fiquei com isso na cabeça, caramba, chamaram o Gabriel, mas não tinha nenhum. Eu comecei a mandar mensagem, mandar e-mail, ligar pro RH da IBM, assim, nem nada a ver. E aí, pra minha sorte, depois de 2 semanas, uma moça me ligou. Falou, Gabriel, a gente te viu lá no dia, tal, a gente achou interessante. E a gente queria saber se você topa uma vaga um pouquinho diferente. Não é tech, ela tem uma pegada um pouco mais de sentido de marketing. E o que você acha? Falei, bora, lógico. Saca? E aí eu comecei a vir para São Paulo todo dia, etc. E estudar em Cubatão ainda. Ah, que Que legal. massa. Muito bom. Foi bom, foi bom. Bozi, eu tenho uma pergunta. Você falou que é evangelista, certo? E aí, tipo, hoje, atualmente, né, recente, surgiu a área de DevRel. Qual seria a diferença entre uma pessoa que é evangelista e uma pessoa que deve DevRel? Porque eu sei que o evangelista ele faz justamente esse papel de chegar lá com o framework e a linguagem de programação e apresentar isso para a galera. Perfeito. Mas e a questão do DevRel? Qual é o Ótima papel? pergunta. Tem diferença? Eu também não sei. Então, exato. Ó, eu vou dar minha opinião e não é a opinião que tá certo, mas assim, acho que é o que eu acho. DevRel é uma área. Então, quando a gente fala de Developer Relations, vai ser uma área. Então, por exemplo, ela pode ter o evangelista, que é a pessoa que vai, e ela pode ter uma pessoa que organiza evento. Né? Então, eu vejo o DevRel como... Porque é Developer Relations, né? Então, eu vejo Developer Relations como uma caixa grande. Embaixo, ela tem pessoas. Tem o evangelista, vai ter a pessoa de marketing, vai ter documentação e assim por diante. Ah, entendi. Faz muito sentido. legal. Eu acho, tá? Pode ter gente que vai discordar disso. Cargo é uma coisa complicada, cara. Cada empresa contrata com um nome para fazer uma coisa e não necessariamente faz a mesma coisa. Perfeito. Um engenheiro de software às vezes faz a mesma coisa que um arquiteto de software, dependendo da empresa, e aí isso vai para várias áreas. Então, eu acho que não tem resposta absoluta também, é bem difícil. E é curioso, né? Porque na tecnologia é uma das únicas áreas que ainda não tem esse negócio bem definido, né? Tipo, qual que é o nome do quê? Se o cara quiser criar uma vaga e falar Software Engineer 3 4.2. É software craftsman. Faz a mesma coisa. Eu gosto de usar Software Magician. Quando eu uso no Slack, eu coloco mágico lá. Aí, tem vários nomes, mas no final das contas quem decide é a empresa e se for você que está dando o nome, você faz o que você quiser, né? É verdade. É uma empresa boa pro marketing. Dá pra você colocar vários nomes bonitos no LinkedIn, fica a dica aí. E a questão da Twilio? Tipo, hoje você é evangelista da Twilio, mas você poderia explicar um pouquinho sobre o que a Twilio faz? Claro, perfeitamente. A Twilio ela é uma cloud de comunicação. Então, quando você pensa em comunicação por WhatsApp, por SMS, por e-mail, por mensagem de fumaça, a Twilio vai fornecer em forma de API. Né? Então, acho que a primeira ideia assim, foi solucionar os problemas com voice. Então, a Twilio começou mesmo com voice. Então, ela forneceu APIs para ligações, para transferir, para receber, webhook para você receber ligação também. E hoje em dia a gente é uma cloud para comunicação. Acho que o caso mais famoso de uso assim é para WhatsApp. Né? Então a gente tem algumas APIs do WhatsApp que você pode usar, que aí já conecta direto com a Meta. E aí com, sei lá, 6 linhas de código você consegue mandar mensagem pelo WhatsApp. Né? Acho que o overview da Twilio é meio que isso. Que legal. Uma plataforma de comunicação, né? Eles fazem ligação também? Fazem ligações. Fazem ligações, e-mail, vídeo. Caramba, vídeo eu não sabia. Então, exato. Agora ele tem umas APIs também para o front-end de vídeo. E a latência é super baixa também. É super interessante de usar. Que massa. E você... A gente falou ali do evangelista, realmente, você já ouviu a palavra, mas no dia a dia eu imagino que você não bata de porta em porta. Eu queria entender qual o papel, assim, na prática, como é o dia a dia de um DevRel para quem está interessado em entrar na área. Perfeito. Você separa isso em alguns cantos, né? Então tem muito de planejamento, porque tem muito evento de tecnologia acontecendo. E querendo ou não, hoje no Brasil, por exemplo, sou eu e o Luiz Leão, como evangelista. Então a gente tem uma certa capacidade de ir a lugares. Né? Então é planejar os quarters, então a gente divide o ano em 4 quarters e a gente pensa, quais são os eventos que a gente quer ir ou patrocinar nesses próximos 3 meses? A gente faz a aprovação de budget, a gente compra as passagens, a gente faz tudo. A gente vai, prepara o conteúdo, né, também. O que a gente vai fazer lá? Né? Porque não é simplesmente ir. Então, é também o que a gente vai fazer lá no sentido de, por exemplo, tem o TDC, que é um evento grande de tecnologia. A gente pensa, o que a gente vai fazer lá que vai ser legal, que vai atrair gente para o nosso stand, por exemplo. E a gente criou, o Luiz Leão criou um jogo pelo WhatsApp, onde as pessoas conseguem trocar LinkedIn, ganhar pontos e trocar para o brinde. Né? E, cara, isso chama muita atenção.
Então, nosso papel é ser um pouco criativo nesse sentido de, cara, o que a gente vai levar para impressionar, para a galera ter o fator uau e para planejar. E, além disso, é estar presente nas comunidades, estar sempre comentando com a galera, tirar dúvida. A gente também recebe muita dúvida por LinkedIn, que a gente pega e conversa, tira essas dúvidas, etc. Mas acho que é isso. É conteúdo, planejamento e estar presente, estar com a comunidade. Ah, que legal. Que massa. E no caso, de uma pessoa que está querendo entrar nessa área de evangelista e tal, o que ela precisa fazer, para poder conseguir encontrar essas vagas? Imagina que seja difícil você ter um portfólio. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é muito importante participar de comunidade. Estar presente e ativo em meetup, estar presente e ativo em grupos, estar presente e ativo... E até criar coisa. Né? Assim, criar conteúdo no Instagram, criar conteúdo para meetup, fazer palestras. Isso é um caminho muito positivo para quem quer ser DevRel. Eu acho que eu começaria exatamente conhecendo gente. Vim no evento, conhecer a Jaque, por exemplo, trocar uma ideia, ver como é que é o trabalho dela. Né? Então, entender... Estar perto das pessoas. Uhum. Né? E eu sei que esse papel de relações te leva a vários lugares e a várias histórias. Eu posso falar da história? Tem uma história. Eu não sei qual história é essa ainda, mas por favor, traga à tona. Então. Gabriel ficou até... Vamos lá. Tá vendo? Ficou até vermelho. Então. Eu só queria ter certeza que estava preparado antes. Depende. Mas não, é que a gente estava falando que tinha uma história e a gente não fez questão de contar qual história era. Então ele tá um pouquinho nervoso. Mas nada demais. Assim, eu já ouvi que teve um assemble que vocês foram parar no show do Sepultura, cara. Nossa, teve. Você pode contar como saiu do ponto A pro B ali? Então, como eu estava dizendo, quando você começa a participar de meetup, conhecer pessoas, você começa a fazer amizades. E é isso que mata. Mas, cara, foi um assemble bem legal. Foi em Florianópolis. E acho que tinha sido o penúltimo dia. Eu ia palestrar no dia seguinte, inclusive. Vou botar na roda também quem foi aqui. Não vou falar que foi só eu. Foi o Sérgio Fiorotti, foi a Jaque, tá? Vou expor todo mundo. E, cara, assim, a gente saiu do Assemble no segundo dia, aí a gente saiu pra jantar, teve o happy hour também, foi uma galera do Assemble e tal. E a gente tava na mesa, trocando ideia, e falou, cara, tá meio quieto assim. Aí alguém, não vou lembrar quem, levantou e falou, nossa, tem um show do Sepultura na cidade aqui do lado. Não era nem em Florianópolis, era na cidade do lado. Aí a galera ficou meio que em silêncio, assim, se olhando, tipo, pode crer, tem um show. Aí alguém falou, vamos? Eu falei, vamos. Vamos, né? Cara, a gente pegou um Uber, a gente comprou online, a gente já tava um pouco alto, a gente já tinha bebido, comprou os tickets do negócio, foi um Uber tipo de 40 minutos pra outra cidade, atravessamos ponte, etc, pra chegar lá e curtir um show muito louco. A Jaque, no meio da roda punk, assim, tipo, mano, imagina, a Jaque tem o tamanho desse copo, cara. Eu vi ela, fiquei preocupado, eu falei, meu Deus do céu, ela vai apanhar. E eu tentando entrar assim, sabe quando você quer pegar o metrô, só que tipo, você não consegue entrar? E ela na meiuca, rodando, pulando, etc. Enfim, foi uma noite bem doida. Eu lembro que o dia seguinte da Assembly, a gente se olhava assim, ó. A gente ficava olhando um pro outro, tipo, cara, tá tudo bem? Não, água. E a gente ainda fez as palestras, entregamos as palestras, deu tudo certo, foi ótimo. Existe essa mágica, eu não sei como, mas no dia seguinte tá todo mundo bem pra palestra. Depois morre de novo. Bem é uma palavra forte. Então, se você olhar no fundo do olho da pessoa, você fala, não está de ressaca, né? Bozi, tipo, qual o maior desafio que você encontra hoje sendo evangelista, assim? Tá. Eu acho que, e aí é um pouco particular, tá? Eu acho que um dos desafios que eu encontro é conteúdo. Então, eu sempre quero tentar fazer uma coisa legal. Né? Tentar sair do óbvio um pouquinho, tentar criar uma coisa interessante e não fazer mais a mesmice. Então, esse é um dos desafios que tem. O segundo é você analisar o que vale a pena você gastar seu tempo também. Né? Porque tem muitos projetos, muitas coisas que você pode acabar criando que não vão te render... acho que render é a palavra. Mesmo a visibilidade que você quer, ou o alcance que você quer, ou às vezes você está perdendo tempo com alguma coisa que não faz sentido. Então, é sempre você também pensar qual que é o melhor caminho que eu posso seguir. Então, por exemplo, vou começar a fazer streaming, mas o que eu vou fazer no streaming? Não vou só abrir a stream para ficar quieto. Vou tentar criar alguma coisa legal.
sabe? Vou criar um podcast, qual que vai ser o tema diferente? Né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades. E o planejamento também, os eventos, você pensar o que vale a pena e o que não vale. Porque, querendo ou não, o budget é finito, né? Você não pode sair gastando por aí. E aí, no seu papel, envolve também criar esses eventos? Ou é mais patrocinar, ou é mais participar? Qual que é o seu papel nos eventos? Então, um pouco de cada. Assim, a gente pode criar, né? Então, como o Twilio, vou fazer alguma parceira, por exemplo, agora dia 2 de junho, inclusive, já vou fazer o jabá. A Jaque, acho que inclusive o Space Squad vai fazer um evento em Santos e a Twilio vai estar apoiando junto com a F-Câmara. Né? Então, a gente criou esse evento, a gente trouxe os palestrantes, a gente vai fazer o Happy Hour. Happy Hour não, acho que vai ser Coffee Break, exato. A diferença é importante aí, né? A dúvida tem cerveja ou não. Então, a gente também cria, mas também faz parte patrocinar. Então, a gente vai em eventos também que a gente patrocina. E também, claro, ser chamado, às vezes, dependendo da situação. Né? E por que você fez a migração de DevRel para... DevRel não, de evangelista, para Dev mesmo, e CTO, e depois voltou para esse mundo de evangelista? Existiu alguma coisa que tipo, você sentiu falta, ou que você se identificou mais? Como é que foi esse processo? Legal. No começo, assim, na IBM, eu acho, eu me sentia meio mal de estar falando para os devs sem eu conhecer o dia a dia deles. Né? Porque às vezes é que nem... Vamos supor, você tem um Scrum Master no seu time que fala que um botão é só você trocar a cor. Só que não é só trocar a cor, você sabe que tem a funcionalidade do botão, sabe que tem tudo. Então, como um DevRel, eu faço esse deparo. Eu tenho que saber como é que funciona o seu dia a dia para não falar coisa para você que não faz sentido. Então, eu tenho que entender o que é uma sprint, o que você tem que entregar, o que é qualidade, o que é pipeline. Porque senão eu vou chegar para você e vou falar coisas que não fazem sentido, eu vou falar, não, usa a Twilio, é bem fácil. Aí você vai me perguntar, tá, mas como é que funciona a observabilidade? Como é que funciona, sei lá, os ambientes de dev, de teste, etc. Eu vou falar, cara, agora eu já não sei mais, eu só sei fazer até aqui, sabe? Então, eu senti muito falta disso, eu falei, não, eu preciso começar uma jornada de verdade para eu me entender como dev, para eu aprender coisas. Então, cara, me joguei por aí, enfim, meu último cargo foi como CTO. Então, eu vi muita coisa e agora eu tenho certeza de que quando eu falo com algum dev, eu falo com alguma propriedade. Eu falo, cara, entendo que tem esse problema, mas eu acho que você consegue resolver assim, né? E também é muito curioso, porque nos eventos a galera chega, cara, como que eu consigo fazer isso com isso e usando o Twilio aqui? Pô, você senta com a pessoa e fala, não, ó, você pode fazer isso, aí você tem que fazer o workaround aqui, você faz isso aqui, etc. Sabe? Você consegue sair de ponto A para o ponto B. Você não fica com aquele discurso fixo. De você tem que usar porque você tem que usar. Tipo isso. Entendeu? Mas é super importante essa questão de você conhecer, né, um pouco das áreas e saber como funciona, né? Até por você estar nessa parte de apresentar a ferramenta para as pessoas, né? Então, eu acredito que é super fundamental. Saber isso. o por trás dos panos. Exato. Ali. Sim, faz muito sentido. Fico feliz, né? É melhor ter alguém falando para você o que você deve usar quando a pessoa realmente já tentou usar ou entende quais os concorrentes, quais as dificuldades, porque isso é melhor realmente. Exato. E a questão, assim, tipo, o seu processo, tipo, você teve um processo de estudos para poder se preparar para essa questão de se tornar evangelista e tudo mais? Eu não sei se foi um processo de estudos, assim. Acho que foi mais um processo de quebrar a minha vergonha também, né? Porque eu tinha bastante conhecimento, só que eu tinha muita dificuldade em passá-los. Ou falar o que eu sabia, ou até de dar uma palestra, por exemplo. Então, para mim, foi mais que sobre quebrar isso. Não teve um treinamento que eu fiz específico para chegar no DevRel, né? Agora, a pergunta é, qualquer um consegue ser DevRel? Acho que sim. Todo mundo tem vocação? Não sei. Não sei, porque eu já me peguei discutindo sobre isso mesmo internamente comigo, sabe? O que eu preciso saber? O que é a minha vocação para isso ou não? É meio complexo ainda porque ele tem uma linha muito tênue com o marketing, né? Então, você tem que ter algumas habilidades de marketing também, sabe? De planejar, de começar a pensar no evento, por exemplo, desde antes. Saber qual que vai ser o stand, onde que vai ficar o logo da marca, em qual lado que tem mais observabilidade, sabe? Então, é um pouco difícil, mas eu acho que se você tem uma aptidão técnica e você se sente um pouco mais voltado para marketing, eu acho que é um caminho já. Mas eu não diria que existe uma fórmula. Porque eu já vi também DevRel que faz, por exemplo, muito técnico e ele fala com um público completamente diferente do meu, por exemplo. Sabe?
Então, se você tem um conhecimento técnico e você quer treinar esse lado mais extrovertido, pode ser uma profissão que você consegue exercer os dois e principalmente o lado de comunicação muito bem, né? Exato. É uma habilidade muito boa de ter, não só como relação, mas você pode usar depois dentro do time, né? Para advocar a sua própria empresa, né? Advocar a cultura, esse tipo de coisa é bem importante. E você tocou num ponto muito interessante, que a galera está começando a fazer DevRel para dentro das empresas agora. Sério? Então, por exemplo, eu sou evangelista e eu falo com devs de fora para atrair devs. Eu vi que o Santander, por exemplo, ele está começando a fazer papéis de dev, eles estão chamando de advocate, mas no final, assim, tá tudo no mesmo balaio ali. É aquele esquema de arquiteto e engenheiro. Exato. Talvez tenha né? uma diferença, mas eu não sou especialista para explicar. E, assim, eles abriram um papel de advocate que ele ia pegar tecnologias que estão dentro do banco e ensinar para pessoas que trabalham no banco. Então, a pessoa ia ser responsável de evangelizar tecnologias que o banco usa para os funcionários, sabe? Então, o conceito de DevRel está sendo mais ampliado agora. E eu vejo muitas empresas, e eu acho que especialmente de blockchain, começando a entrar mais no DevRel. Porque acho que blockchain, especialmente, é uma tecnologia super nova, que a galera não conhece tanto, e está migrando muito DevRel para lá. Para a galera começar a falar sobre isso e tipo, meio que quebrar esse mito de blockchain é uma parada muito complexa e começar a tentar falar uma linguagem um pouco... Vai na dificuldade de como manter uma cultura dentro de uma empresa gigante, né? Que enquanto a empresa é pequena, beleza, as pessoas têm culturas, você sabe quem são as pessoas, elas passam para as novas. Você chega num Santander da vida, tem bem mais de 1000 pessoas, imagino. Começa a ficar difícil evangelizar qual a cultura e manter essa cultura. Então, legal ver esses papéis crescendo. Eu lembro que no Santander, inclusive, era muito complexo tudo. Assim, era complexo definir qual tecnologia que todo mundo ia usar, era complexo definir qual arquitetura. Por exemplo, você vai fazer mobile, você vai fazer com React Native, você vai fazer com Ionic na época, né? Tinha Squad que fazia com React Native, Squad com Ionic, assim, então era muito... É muito complexo. Não sei como está hoje em dia, já faz um tempo que eu saí de lá. Mas era muito difícil de você equalizar todas as vertentes de tecnologia, sabe? Então tinha a galera do .NET, a galera do Java, a galera do COBOL, e separados assim, e a galera não se conversava, tipo, era uma parada meio desconexa assim. E agora quem que vai fazer essa conexão, né? Quem que tem esse papel de tipo, não, vamos usar isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, é assim que usa, sabe? Então, eu acho que a gente a tecnologia criou um problema que a tecnologia está resolvendo de novo, né? Então, eu acho que o DevRel vem exatamente para isso. Tem alguém ali para conversar com todos os times e dar a palavra ali para todos os times, né? Pô, ali eles estão fazendo com a tecnologia tal, isso daqui pode ser legal para tal coisa. Beleza, Exato. Esse é o papel. Massa. Que legal. Isso é bem importante. Tipo, a comunicação dentro dos times é uma das coisas fundamentais. Eu acredito, para mim, é um dos pilares bastante fundamental quando a gente está falando questão de trabalhar em time, porque quando você tem uma comunicação fluida, as coisas começam a andar super bem. Então, tipo, no seu caso, você é sozinho ou você tem outras pessoas dentro do seu time que também te ajudam nessa parte? Legal. Então, não. Na Twilio, no Brasil, tem o Luiz Leão também, que ele é outro evangelista. E a gente tem nosso gerente, que é gerente Latam, que o nome dele é Felipe Jaramillo. E eles trabalham comigo também, então a gente faz tudo junto de planejar. E tem o time global, né? A Twilio, como já é um pouco maior, ela tem DevRel na Europa ou na América do Norte. E essa galera já fez muita coisa, né? Porque o nosso time é relativamente mais novo do que o time de fora. Então tem muita coisa também que a gente pega deles, a gente aprende com eles, a gente troca. A gente tem uma reunião semanal para falar sobre coisas que funcionaram a semana ou não com eles também, né? Então é bastante sobre uma troca, na Twilio em específico. Vão existir vários modelos, mas eu acho que o normal é ter um time um pouco maior e não só uma pessoa. Até porque para uma pessoa acho que fica bem... É verdade. Eu vejo que, aqui no Brasil tem só você e o Luiz Leão, então eu não sabia disso. Então, o número de pessoas que evangelizam a Twilio para o tamanho do Brasil é pequeno. Eu imagino que vocês devem cobrir uma área grande, então. Ou vocês fazem mais estado de São Paulo? A rotina é corrida? Vocês vão para todo lugar? Como funciona? Então, a gente cobre o Latam, na verdade, né? Então, por exemplo, o Luiz ele foi fazer um evento no México também, né? Então ele fez uma talk. Então, exato. É grande a área de cobertura, então foi até um ponto que eu tinha comentado um pouco mais cedo, que é definir como é que você vai usar a sua energia. Porque é cansativo viajar, é cansativo ficar em outros lugares, é cansativo preparar palestra, falar outras línguas, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente vai sempre que necessário. Então, ano passado a gente teve o PyNorte, que eu fui... Python Brasil, desculpa.
o Python Brasil, que eu fui lá também com o Sen, e aí veio uma pessoa de fora do Twilio para palestrar. Ou a gente vai para o sul, geralmente, para o norte, enfim, assim por diante. Onde estiver. E aí, de novo, é sobre você definir exatamente onde vale gastar a sua energia, porque é cansativo. Evento, se você quiser, tá acontecendo um em São Paulo todo dia, né? Perfeito. Então, perfeito. não dá para ir em todos, mas eu acho que nos maiores deve ser uma correria, mas... Exato. E assim, e não só ser os maiores também, porque tem evento tão grande que não vale a pena a gente ir. Por quê? Porque vai dividir tanta atenção, assim, né? Com certeza vale por marca, por branding, assim. Mas o impacto talvez não seja tão direcionado quanto num evento menor. Perfeitamente, perfeitamente. Então, por exemplo, é muito melhor você falar com uma comunidade, falar só com 30 devs do que para 30 ou para 100 pessoas que 20 são devs, 50 são marketing e 10 são produto. Ah, interessante. Se for um evento que está totalmente misturado e que você não sabe qual o público-alvo, às vezes você vai falar ali com 1000 pessoas, mas você vai dividir a atenção entre outras áreas e seu público-alvo de verdade está perdido ali. Não vai ter tipo um foco. Você conseguiu puxar 100 pessoas para te ouvir e 10 eram devs. Legal. Exato. E até é difícil você fazer conteúdo para isso. Como é que você faz um conteúdo que vai mesclar, tipo, dev com produto, com marketing, com XPTO, sabe? Então, é difícil esse negócio de como é que você define qual que é o melhor lugar para você estar e para falar e etc. Legal. Vocês têm que fazer muita palestra? Vocês têm que preparar muito conteúdo? Como funciona isso? Tá. A gente tem que... Eu gosto de fazer uma palestra para cada evento que eu vou, geralmente. Então, sim, mas vai muito de cada um. Por exemplo, você pode ter uma palestra por quarter, ou você pode fazer uma palestra um ano inteiro. Mas sobre conteúdo também é muito importante. Então, por exemplo, uma outra perna do trabalho é escrever posts. Então, fazer um blog post de como é que funciona uma tecnologia da Twilio nova que está saindo, ou uma coisa nova, ou coisas velhas que não está em português ainda, ou usando Node, usando Python, usando .NET. Então, também tem essa parte de escrever os conteúdos. Isso me vai a uma pergunta, talvez seja difícil, mas como é mesurado o sucesso? Como se mede o sucesso de alguém que faz relações? Tá, inclusive eu lembro que essa pergunta sempre foi complexa na Twilio e também na IBM, quando eu trabalhei. É muito difícil de saber. Hoje, por exemplo, a nossa métrica mudou um pouco. A gente está olhando mais para sign-ups. Né? Então, por exemplo, a gente tenta fazer quantos devs que a gente impactou. Sabe? É uma das possíveis métricas que existem. Mas vai de empresa para empresa também. Assim, é muito difícil de medir, porque às vezes você está medindo brand awareness, que aí, por exemplo, você vai no evento de 2.000 pessoas, foram 2.000 pessoas impactadas. Só que se você olha para cadastros, por exemplo, no evento de 2.000, se cadastrou 50, são 50 devs que você impactou. Né? Então você vai afunilando. É muito complexo de medir sucesso, mas acho que tem um fator mágica no meio, que é quando você está em todos os eventos, a pessoa está vendo sua tecnologia, em algum momento ela vai falar, nossa, é verdade, é Twilio. Ela lembra, né? Não necessariamente ela foi ali no evento e se inscreveu, mas ela vai, putz, aquele cara ali falou um negócio. Exato. Daqui a um ano, esse dev vai lembrar e vai falar, tipo, caramba, tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. Nossa, qual que era o nome daquela empresa que eu vi no TDC? Sabe, por exemplo? Então tem esse quesito mágica que é muito difícil de medir, né? Porque você não sabe quando o cara vai lembrar disso. É a mesma coisa que, por exemplo, colégio, faculdade. Eu gosto muito de fazer eventos, por exemplo, para falar para estudante. Porque, na minha opinião, o estudante vai ser aquela pessoa que vai codar daqui a um tempo. Então, tipo, daqui a 2 anos ele vai lembrar, ele vai estar no trabalho, e vai lembrar que ele viu uma palestra de como enviar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Né? Então, é difícil, porque ainda é muito intangível, mas sign-ups é um desse modelo, vista na página também é um modelo. Tem vários modelos que as pessoas seguem. Eu digo porque devs estão acostumados a ter KPIs, objetivos, sprints, e eu queria entender como é o dia a dia de trabalho, se você colabora com outras pessoas para decidir quais eventos você vai, se é algo mais autônomo, se existe alguma medida, ou se você faz algum relatório, como funciona essa comunicação com a Twilio? Tá. Sobre a primeira parte, a gente tenta fazer um pouco autônomo e a gente junta tudo. Então, a gente assim, cara, vamos tentar pelo menos cada um trazer 4 eventos que quer fazer esse quarter. Dando um exemplo aqui, tá? Aí depois a gente vai sentar todo mundo, conversar, vai somar os eventos de todo mundo, vai ver o que faz sentido, o que vai ser sponsorship, o que vai ser só para participação, qual que vai ser o pacote, assim por diante.
E aí a gente define quais vai ser e a gente passa por um processo de budget, que aí já começa a ser outra parte. Entendi. Interessante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a parte de DevRel. Vocês têm esse papel de trazer uma visão sobre a tecnologia, né, tipo, e tudo mais. Aí vocês fazem isso a partir das palestras, de eventos que vocês participam, criação de conteúdo também. E vocês também trabalham diretamente com as comunidades ou só com a comunidade específica? Não, qualquer comunidade, acho que assim, a gente é, entre aspas, agnóstico da comunidade, né? Logicamente a gente vai ter preferências de linguagem, por exemplo. Eu já sou muito mais focado no JavaScript, sabe? Pode ter algum outro evangelista que vai ser focado no .NET. PHP. PHP, exato. Geralmente vai no que você teve experiência, né? Você falou que não gosta de evangelizar algo que você não usou. Se você já usou mais JavaScript, faz mais sentido. Exato. Mas assim, não é limitante. Não tem um... Tanto que tem muito evento, por exemplo, evento de segurança. A gente já começa a se perguntar pra gente mesmo, faz sentido, não faz sentido, sabe? Então... Tipo, como é para você saber que você, tipo, tá impactando diversas pessoas, assim, quando você traz um conteúdo numa palestra e essas pessoas, elas são tocadas por aquele conteúdo que você transmite? Então, como é que você se sente com isso, com as pessoas vindo e trazendo esses feedbacks e tudo mais? É meio complexo, assim, porque eu ainda não entendi isso muito bem. Acho que o maior clique vem quando a galera vem conversar depois. E fala, nossa, cara, eu vi sua palestra, eu consegui usar, implementar, gostei pra caramba, tô fazendo um produto com isso. Pô, isso é muito doido. Essa parte, quando a galera pega de verdade, faz alguma coisa e cria, é um sentimento muito legal e dá vontade de ajudar. Né? Então, geralmente, eu tenho uma galera que vem falar comigo no LinkedIn e eu vou acompanhando a pessoa, fala, não, dá um toque, tá no meu WhatsApp, vamos conversando, o que você precisar, eu te ajudar e etc. Né? Então, é legal porque você se sente que está fomentando tecnologia. Né? Eu lembro que quando eu comecei era muito complexo a parte de tecnologia, assim, eu não conhecia pessoas de tecnologia. Então, era muito difícil falar de tecnologia. E agora que está começando a ter esse boom de DevRel, de evento, de podcast, de etc., é bem legal. Eu acho que daqui para frente vai ser muito mais comum você ver devs na rua. E o mais legal é o network que você faz, né? Porque os eventos de tecnologia, você consegue fazer muito network, você consegue conhecer muitas pessoas. Então, você aumenta muito o seu leque de contatos, né? E é fantástico isso, de fato. Não, eu conheci pessoas que fazem coisas muito doidas, assim. Tipo, tinha um cara que estava trabalhando para blockchain e eles estavam usando, cara, um token para medir carbono, não sei o que. Token de carbono. Exato. Tipo assim, uns projetos muito doidos e a pessoa começa a conversar com você no evento e começa a entrar nos detalhes e você fala, nossa, que loucura, mano. Tipo, abre sua mente para um novo negócio que você fala, não, isso aqui não existe, tá ligado? Sim. Token de carbono pelo que eu entendo, é um negócio que tipo, as empresas têm um número de emissão de carbono que eles podem emitir. Eles têm que gastar esses tokens. Aí você meio que pode comprar esses tokens para que a empresa não emita e você compensou o carbono. Ou você pode vender para uma empresa que precisa emitir um pouco a mais. É um mercado muito doido, que eu também já ouvi falar. Não entendo 100% como funciona, mas é muito legal. É muito louco, né? Tem até um aplicativo que quanto mais você anda, você consegue vender esse tempo que você... Se não me engano é assim, tá? Você consegue vender esse tempo que você não emitiu carbono para as empresas. Pô. Então, tipo assim, se você não usou seu carro, você, em tese, não emitiu carbono e você consegue vender esse tempo que você não emitiu carbono para uma empresa grande que está emitindo carbono a rodo. Assim, tem opiniões, mas... É bom fazer isso? Eu não sei, mas... Exato, porque no final do dia, essa pessoa, de novo, o dinheiro está comprando a natureza. Mas é muito legal porque você acaba aprendendo muita coisa, né? Tipo... o que eu mais gosto assim nos eventos de tecnologia é justamente isso, porque além de você fazer o network, você aprende muito com as palestras, sabe? É muito conteúdo da hora que às vezes explode assim sua cabeça e fica, cara, é massa, não sabia que isso existia, ou não sabia que dava para fazer isso, então é bem da hora. Então, eu fui conhecer produto em palestra, assim, que eu fui entender o que era produto. Foi do Bernard, inclusive, que esse cara é ótimo. Eu vi a palestra dele e falei, meu Deus, inclusive foi na Assemble. Foi, a palestra dele é muito boa. Muito louca, eu fiquei estarrecido, olhando assim fixamente. Tipo assim, ele me pegou de um jeito da palestra dele que foi bizarro. E aí sempre que eu penso, tipo, vou fazer uma palestra, eu falo, será que tá no nível Bernard? Pô, foi uma palestra engajante. Aí quem tem interesse, vai que ele vai no próximo Assemble. Mas eu lembro que ele juntou todo mundo ali no chão, ele fez... Foi uma apresentação muito, muito massa. Ele criou um espaço. Ele fez a magia do palestrante ali. Você tá doido. Spoilers do Assemble. Eu ainda não fui.
Mas que legal. É uma área bastante interessante, assim. Porque eu realmente comecei a ouvir bastante sobre DevRel, né? Developer Relation, recentemente, né? Porque realmente tá um boom, né? Em questão desse assunto. E eu acho bastante interessante o que vocês fazem para a comunidade, né? Porque é justamente isso que nós, como Space Squad, também faz, né? A questão da criação de conteúdo e o quanto a gente impacta as vidas das pessoas, né? E isso é algo, assim, que realmente me deixa muito feliz pelo que a gente tem feito ultimamente como comunidade, sabe? Então, é fantástico, assim, quando eu comecei a me interessar pela a parte de DevRels, eu achei bastante interessante, porque eu acompanhava muitos evangelistas. Aí depois eu fiquei, nossa, e começou o DevRel, eu falei, mas qual é a diferença de evangelista para DevRel? Não é a mesma coisa? Eles não estão fazendo a mesma coisa? Mas aí eu estou aprendendo agora que é um cargo. E isso é muito legal. E o sentido de comunidade, tudo tem comunidade. Verdade. Tudo tem comunidade. Os engenheiros têm comunidade, os caminhoneiros têm comunidade. Milhares de profissões já têm uma comunidade super sólida já criada. E, tipo, até que não tem ainda. Agora tá começando a ter mais, né? Mas, tipo assim, você não tem um lugar que você só vai conhecer devs. Você não tem lugares que você tem certeza que vai conhecer devs. Você não vê tanto dev na rua. Onde habitam? O que come? Saca? Tipo, vamos tentar criar essa comunidade, tentar trazer essa galera pra dentro, trocar essa Habita ideia. em casa e come pizza, é difícil. Então, é que a gente é difícil também, né? Tem um ponto que dev é muito... Inclusive, isso é uma parada muito doida de DevRel. Porque eu acho que o DevRel nasceu porque a galera de marketing falou: a gente não sabe lidar com dev. Tipo assim, sabe? A gente não sabe atingir esses caras. Porque esses caras são um público mais complexo de você atingir com marketing comum. E aí falou, não, a gente precisa de um cara, de alguém, de uma pessoa desenvolvedora pra falar com essa galera, pra ensinar pra eles o nosso produto. Tipo, bum! É porque é complexo mesmo. Tentar anúncio da forma tradicional provavelmente não estava tão efetivo quanto você, ir no evento que só tem dev, falar direto com o cara e falar que resolvo tal, tal e tal. E mostrar como funciona. Exato, porque o, sei lá, Ed vai atingir dono de empresa, vai atingir o CEO, o CTO que tá, tipo, pensando, cara, como é que será que eu envio uma mensagem no WhatsApp? Sabe? Não vai atingir o dev. Pode atingir, né? Obviamente. Mas o dev geralmente vai passar, bater o olho e vai falar, deve ser um bot. E aí vai embora, sabe? Não sabe nem o que é API, nem percebeu que era alguma coisa. Então, quando ele vai para um evento, ele tá realmente com a cabeça aberta a conhecer a tecnologia, né? Empresas horizontais, a decisão pode vir de baixo para cima, de preferência. Então, se o dev sabe a Twilio, ele vem com um problema. A gente precisa enviar para o WhatsApp. O dev vem com a solução, vai ser a Twilio. E aí isso sobe, se fizer sentido, é implementado. Então, você fala com as pessoas que nas maiores empresas geralmente tomam esse tipo de decisão, o que é muito legal. Exato. Geralmente, o CEO ali, o CTO, ele numa empresa muito grande, ele não está nem a par, não está nem aí. O que está enviando mensagem? Desde que esteja enviando mensagem, ele está ok. Só se ficar um custo alto, ele vai reclamar. Ele vai perceber. Bateu no bolso, ele percebe, Pois mas não acho que seja o caso para boa parte das aplicações. Então, exato. E exatamente esse é o ponto que você trouxe. Tipo assim, como é que você tá no subconsciente do dev? Tipo, não sei se vocês codam com Node, por exemplo. Mas quando você vai começar um servidor, na hora você lembra do Express, por exemplo, para mim. Sabe? E porque foi alguém que nem sabia o que era evangelismo no passado, que fez uma palestra sobre Express, todo mundo começou a conhecer e hoje em dia o Express é provavelmente, né, a lib mais usada para criar servidor. Sabe? As libs que não são Express, às vezes usam o Express por trás dos panos. Então, ainda é a mais utilizada, é mais simples, você só vai e usa e faz muito sentido. Eu não tinha parado para pensar desse lado do open source crescer também por evangelismo. Exato. Você faz um projeto, mas se você não divulgar, dificilmente ele vai crescer sozinho. Você vai, faz um post, outra pessoa vai, olha, evangeliza, e isso vai se espalhando, né? Perfeito. Porque eu acho que é isso, a galera esquece que a palavra evangelizar, ela é muito mais do que um cargo do evangelista. Na verdade, evangelizar é você pegar alguma tecnologia que você gosta e passar pra frente. Saca? Eu fiz pra caramba isso, por exemplo, com o Mongo no comecinho. Tava começando a codar e aprendi Mongo. Cara, falei pra todo mundo, falei pros meus amigos, vamos fazer um projeto com isso, muito louco, JSON, saca? Eu tava, JSON, rapaziada, JSON. E o dev faz o papel disso. Então, um evangelista cria vários evangelistas, porque em algum momento, por exemplo, aquele exemplo que você deu, o dev vai falar, vamos usar Twilio. Aí os outros devs vão falar, mas o que é Twilio?
Aí fala, não, a Twilio é uma plataforma de comunicação, Aí etc. ele já faz o papel, né? Ele ouviu de você, ele vai, pá, pesquisa, faz a Twilio é tal, tal, tal. E aí vai ele faz o espalhando, papel né? dele. Isso. É esquema de pirâmide desde sempre. A grande verdade é que o mundo... Você vai e chama mais 2 pessoas. exato. Tática para evangelismo. E é verdade. Porque no final é isso. No final, comunidade nada mais é do que várias pessoas num esquema de pirâmide gigantesco. Saca? Passa pra 2 que passa pra 2 e uma hora. Não precisa pagar para entrar, só o preço da API. Ai. Eu vejo que nos eventos vocês muitas vezes fazem campanhas. Já vi o Leão também fazendo... Na Campus lá tinha um esquema que você escaneava o QR Code, quem tivesse mais conexão podia ganhar uma meia da Twilio, ou uma camisa, ou XYZ. Vocês têm uma cota de coisas que vocês podem dar? Vocês pensam nessas coisas vocês mesmos? Ou é só tipo uma caixa no seu carro que tem 57 camisas e você só vai entregando quando você acha mó legal? Tá, então, é curioso, porque, por exemplo, em grandes eventos, geralmente a gente tem um prêmio maior. E para esse prêmio maior, a gente tem um budget e a gente compra do nosso bolso e é reembolsado depois. Então, a gente teve, por exemplo, um prêmio que o Leão comprou quando na viagem dele, que ele foi pro Catar. Ele estava voltando, ele viu uma miniatura de joguinho de Atari não, de... Ai, caramba, como é que é o nome? Que tem os botãozinhos... Uma miniatura de fliperama? Fliperama, exatamente, que funcionava, saca? E era muito doido, era tipo uma parada... Não era simples, né, querendo ou não, foi relativamente caro, mas era muito diferente. E ele comprou e falou, não, isso aqui vai ser legal como um prêmio. Então também tem essa sacadinha de você pensar o que vai ser. E aí, sobre os swags, né, esses prêmios, tipo camisa, etc., a gente chama de swags. A Twilio geralmente disponibiliza eles, né? E aí vai empresa para empresa. Então, por exemplo, no Brasil, a gente pede pro time e fala, ó, a gente gostaria de 70 camisas e 50 meias para um evento de 3 dias, por exemplo, que é um número razoável. E aí vai depender, se tem no estoque ou não tem. Sabe? Então, tem uma verba só para camisas que vão dar. Sabe? Então, tipo, isso aqui a gente vai fazer gincana, ou a gente vai fazer brincadeira, ou a gente vai fazer uma palestra que a gente vai dar meia, por exemplo. Sabe? Vou tapar aqui. Então, a própria Twilio já tem essa função de fazer swags, que eles chamam, né? E aí a gente pensa, não, como é que a gente vai distribuir isso de uma maneira que, impacte de verdade, né? E 2, que não seja tão trivial quanto só passar no stand e pegar. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu da Campus foi super legal, porque era uma gincana, né, que a gente geralmente chama, e a galera super interagia, usava a Twilio sem eles perceberem, porque tudo pelo WhatsApp estava usando o Twilio, e no final eles trocavam os pontos que eles conseguiram numa brincadeira com a gente, né? Então, essa gincana em específico, cara, tem vezes que faz fila para pegar os brindes, assim. Já teve uma fila de virar, fazer um Lzinho assim, sabe? Pra um outro stand. Então, é uma coisa muito doida, cara. Olha, existe o poder do brinde. E eu aprendi isso nos meetups. Quer manter um dev o dia inteiro no evento? Fala que vai ter sorteio. Camisa. Não, é sério. Camisa é algo incrível, assim. Fala pro dev, vai ter sorteio de camisa no final do evento. O dev vai ficar lá. Porque Mas não, você paga o coffee, o cara não percebe. Você dá a palestra, ele não escuta. Você fala, vou te dar uma garrafinha. Vixe. Nossa, muito isso. Tipo, é incrível, assim, porque isso chama muita atenção das pessoas também. E aí você consegue manter pelo brinde. Mas é muito legal isso. É muito legal as dinâmicas também que se faz para poder ganhar. Porque, de fato, é como vocês fizeram, né? Na gincana, vocês tiveram a dinâmica, mas que no final estava apresentando a ferramenta de vocês. Sim, então, que é incrível. Pô, eu vejo gente tentando roubar na gincana e vai e pensa em um jeito mirabolante. E no final das contas ele usou a Twilio, ganhou a meia, tá espalhando a marca e tá ali se achando muito bom. Não, teve dia que a gente descobriu o hack, cara. Tem os caras tentando hackear o negócio. E aí a gente começou a fazer adaptações. Então, por exemplo, o cara colou na parede do evento o QR Code dele. A gente fez aquele QR Code valer menos 10 pontos. Aí, tipo, a gente começou a meio que inventar coisa para os caras que estavam hackeando também se ferrarem, saca? E é muito legal, porque em eventos que são de 3 dias, por exemplo, no primeiro dia, a galera que não conseguiu camisa vem sedento no segundo dia. Tipo, cara, tem as camisas agora? Aí você fala, não, calma, irmão, vai abrir só às 5 horas e tal. E aí tá todo mundo com a camisa já, a galera já vai... Acho que camisa é um segredo. Não sei qual que é a magia da camisa, se a galera acha, não, precisa dessa camisa. É incrível o que um dev não faz para ter uma camisa, velho. Não, você deve... de verdade. Assim, fala que você vai dar um teclado, então. Calma. Pendura no teto aqui. Garrafinha de água eu já vejo que já fica assim.
Você fala um sticker, ele já considera. Não. Garrafinha d'água já tá ali. Camiseta também, pô. Camiseta de faz gincana do Gugu. Real. É muito incrível isso. De verdade. E meia também tá funcionando bastante. A galera tipo, tá começando a ter muita camisa de evento, a galera tá começando a pegar meia também. O guarda-roupa inteiro, camisa de evento. Eu tenho uma meia do Twilio, pô. Então, e é bonitinho. É esse que eu gosto. Especialmente da Twilio, assim, eu gosto muito dos swags, porque eles têm a marca da Twilio empregada, assim, mas são super bonitos também. Arranjadinho. Não uma coisa que você vai olhar, pô, qualidade ruim, beleza, não vou usar nunca, dado da empresa. Não, você vai provavelmente usar com orgulho, pô, alguém da Twilio. Fala, eu tenho um boné da Twilio, que é o boné que eu mais uso, que é super bonito, assim. Ela tem um símbolo, que é uma televisãozinha. E eu sempre uso, tipo assim, pra sair normalmente, até sair de noite, por exemplo. Então, é bem importante pra mim fazer swags que sejam bonitos. As pessoas usam realmente, né? Elas vão usar no dia do evento, talvez. Exato. Aí, por exemplo, eu troco um Instagram com alguém que eu conheci, por exemplo, eu vejo a pessoa, tipo, 2 meses depois do evento... Usando no shopping, não nada a ver, né? Na praia, tipo, com a camisa do lado. Eu falo, pô, que doideira, né? Olha o subconsciente do branding. Aonde vai? Saca? E aí foi o que eu falei, né? Que é o tempero especial, a magia que você não sabe explicar do DevRel. Você não consegue medir tão bem. Mas olha como esse mini impacto vai impactar várias outras pessoas, que a pessoa vai perguntar, mas o que você pergunta essa camisa aí? Fala, pô, é da Twilio e tal, então, sabe? Verdade. Incrível, fantástico. Eu já fiz muita coisa pra ganhar camisa também. O que o Dev não faz pra ele. Exato. Eu tenho um azar que não ganho nem injeção na testa. Sério? Se você fizer um sorteio, eu e esse copo, o copo vai ganhar. Juro por Deus, cara. Ainda vai postar foto no shopping com a camisa. Então, exatamente. O copo fazendo brand. Eu tenho uma história. Lá na minha cidade, tinha um grupo do GDG da Google. E aí eles organizavam os eventos. E aí teve um evento que eles estavam precisando de staff. Aí eu falei, eu vou. Aí, tipo, eu só fui por causa da camisa, entendeu? Porque ia ter lá GDG da Google. Então, tipo, eu fui pro evento porque era legal, mas o meu maior prêmio, tipo, eu falei, a camisa do Google. É a camisa da Google, entendeu? Então, tipo e assim, é o prêmio justo. Eu passei o evento inteiro trabalhando, mas eu tava feliz da vida por causa da camisa, entendeu? Então, tipo assim... Olha aqui. E como que isso funciona na cabeça de alguém, né? Exato. Porque a pessoa trabalha de voluntário assim, não, mas eu tenho essa camisa aqui. Exato. E também você sente que você tá servindo um propósito, né? É bem legal. Foi muito legal, pude conversar com muitos palestrantes e a minha camisa estava lá, entendeu? Então, camisa tem um poder incrível. Assim, camisa quebra nações. É, real, verdade. Bom, já partindo mais para finalização, você tem mais alguma pergunta, Lê? Não, acho que foi incrível. Aprendi bastante coisa sobre DevRel, de evangelista também. Boa. E foi um papo muito legal e falamos sobre comunidade também, que foi fantástico. Então. Com certeza. Vou deixar um tempo para você dar qualquer recado. Exato. Fala das suas redes sociais, como é que a gente pode encontrar vão estar na descrição, inclusive. Boa. Primeiramente, eu só queria dizer que eu fui pego despercebido. Mas sobre redes sociais, tudo @GabroX. Acho que vai estar na descrição de onde estiver aqui, então vai ser fácil de encontrar. Eu também faço lives na Twitch sobre código. Geralmente eu faço sobre Twilio e tem dias que eu faço alguns desafios de código. Eu abro aquele Code Wars e vou codando assim, trocando ideia com a galera. E uma mensagem... Paz mundial, será? Essa é importante. Então paz mundial. Então é isso, gente. Mas acho que só pra... Calma aí, tá mentindo, sabe o quê? Uma mensagem mesmo... Quando eu comecei, era muito difícil ter comunidade, encontrar pessoas, né? Especialmente porque eu era da Baixada e talvez lá seja um pouco mais complexo. E eu acho que o recado é fomentem a comunidade. Tipo, troquem ideias sobre tecnologia, falem, vão nos eventos, façam networking. Vai sendo importante não só para você como pessoa, mas também como carreira. E também para a comunidade como um todo. Né? Lembra que... É clichê dizer isso, né? Mas juntos somos literalmente mais fortes. Sim, o poder da comunidade dá pra ver em cada episódio. Tipo, você começou porque você conhecia alguém da IBM, aí você decidiu ir no negócio, aí as coisas vão se ligando por base de um networking simples, que não precisa ser direto, mas indiretamente acaba ajudando. Então, teve muita gente que a primeira oportunidade foi por algum tipo de networking, foi por algum tipo de comunidade e... E as comunidades até também dá a oportunidade de você ser indicado para uma vaga de emprego, por exemplo. Então, tipo, você vai conhecendo uma pessoa ali
Aquela pessoa, olha, que trabalho legal e A tal. pessoa te e- conhece, vê que você tem um trabalho fera. Se ela tá precisando de alguém ou se ela conhece alguém, Exato. você tá ali, pô. E não tem jeito melhor do que se introduzir no mercado do que networking. Não tem. Né? Então, acho que paz mundial e participem das comunidades. Em primeiro, Paz Mundial, logo depois... Aqui, ó. Mas ali tava ali. também, só pra... Né? Bom, de novo, os links das redes sociais do Bolsa vão estar aqui na descrição, os nossos também. Então, se você gostou desse episódio, segue a gente para mais, né? Se inscreve aqui no canal. A gente vai deixar os links do Space Squad aqui na descrição também, para você que tem interesse em descobrir como funciona esse Space Squad, o que a gente faz, em contribuir para cá. Porque se você quiser fazer parte, também tem um formulário ali que você pode se inscrever. Exato, no nosso site tem lá, bem no finalzinho, tem um botão que vai redirecionar você para um formulário para você poder preencher e poder fazer parte do Space Squad. Perfeito. Se você tem interesse, entra lá. E, de novo, valeu. Até a próxima semana. Tchau. Falou. Valeu.